Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Marcelo Botrel já esteve conosco aqui num outro tema hoje para falar sobre as novas leis trabalhistas. O Entenda Direito é uma parceria da Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias e também da Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Marcelo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez conosco. Bom dia. Bom dia, Erivelto. O prazer é meu poder mais uma vez levar um pouco de informação jurídica para os ouvintes da Estação Cultura de uma maneira fácil, compreensível e sobre temas atuais. São temas atuais, são temas interessantes, são sempre muito bem comentados aqui todas as semanas, né? O Entenda Direito, os temas que são abordados aqui. Esse, né, que também tem sido e foi bastante discutido nesses últimos meses pela imprensa, enfim. Eu já começo emendando aqui a primeira pergunta. Quando que a reforma que foi aprovada passa a valer? E ela vai afetar os contratos em curso? O trabalhador poderá perder os direitos adquiridos? Como é que é essa situação, professor Marcelo? Então, Elivelto, a reforma trabalhista, tenho certeza que todo mundo tem ouvido falar muito dela, porque tem sido amplamente divulgado, até porque ela afeta a vida de todo mundo, seja trabalhador, empregador, afeta a vida da sociedade toda. E ela já foi aprovada, já foi sancionada pelo presidente, mas ela está no período aí de vacância, que nós chamamos. É um período para que as pessoas possam ir se adaptando até que ela entre realmente em vigor e passe a valer. Ela vai entrar em vigor no dia 11 de novembro. Então, a partir dessa data, ela passa a valer para todo o Brasil. Em relação aos contratos em curso, no direito do trabalho, como o contrato ele perdura ao longo do tempo, né, você conhece pessoas que trabalham em empresas 20 anos, 30 anos, a vida toda naquela empresa. Então as leis que vão sendo alteradas ao longo do curso, elas se aplicam imediatamente aos contratos em curso. Contudo, toda lei nova, ela sempre resguarda o chamado direito adquirido. E sobre o direito adquirido, ele não é muito fácil para que a pessoa do dia a dia consiga entender. Quem não é ligado, né, ao direito não consegue entender de forma muito clara como que funciona o direito adquirido. Até porque às vezes a pessoa tem lá na lei hoje que eu tenho direito a isso. Se a lei extinguir, eu vou continuar tendo direito? Eu vou fazer uma analogia simples, se você me permite, claro, para que o pessoal possa entender. Vamos imaginar que você está indo pescar. Você vai fazer uma pescaria e nessa pescaria tem lá a represa, né, de um lago de um amigo seu. Você sabe que lá tem peixe, porque ele soltou os peixes lá. E você joga o anzol na água. Aquele peixe que você ainda não pescou, ele ainda é uma mera expectativa para você. Se for suprimido, se o seu amigo virar e falar assim, acabou a pescaria, vamos embora, aquilo ali você perdeu, você não vai receber. Agora aquele peixe que você já pescou e está lá no seu embornar, que basta você fritar, fazer ele fritinho para você poder já está pego. Almoçar, já está pego, esse é o direito adquirido, esse não pode ser suprimido. Ele não pode falar, devolve o peixe. Esse já está adquirido. E aquele peixe que você já fritou, já comeu, que a gente chama de ato jurídico perfeito. Esse também, vamos para férias que você já tirou, aquilo que você já recebeu. Então, a título de exemplo mais para o direito do trabalho. O salário não pode ser reduzido. Não pode falar, agora nós vamos reduzir o seu salário. Mas em compensação às férias, que antes só poderiam ser divididas em 2 e agora podem ser divididas em 3, o trabalhador pode ter o período de férias dividido em 3. Porque aí vai valer a lei da época da concessão das férias. Então, já tenho férias, eu vou tirar as férias. Se o meu patrão quiser dividir em 3 agora, a partir de novembro, ele vai poder dividir? Vai. Alguns contratos que antes só poderiam ser feitos através do sindicato e agora individualmente, como reduzir o horário de almoço para meia hora. Antes não era possível fazer nem por sindicato até. Agora pode ser feito, vai poder ser feito individualmente, só a partir de 11 de novembro. Último ponto sobre essa questão. Se eu já fazia meia hora de almoço que não valia e agora vai valer, o que eu fiz para trás vai regularizar? Não. Vai valer dali para frente. O que estava errado para trás, caso entre na justiça, vai ganhar até aquela data. Dali para frente fica legal e não tem direito mais.
As empresas podem dispensar os empregados para contratá-los novamente com base nessa nova lei, professor Marcelo? Não. O direito de trabalho, mais precisamente no artigo 9º da CLT, ele tem uma garantia que é o seguinte: tudo que for feito com o intuito de fraudar a legislação trabalhista é considerado nulo, ou seja, como se não existisse, sem efeito. Então, se ficar bem claro que a empresa mandou embora e ali, uma semana depois, um dia depois, recontratou todos os trabalhadores para aplicar novas regras, né, alguns direitos diferenciados, isso vai ser considerado nulo e o trabalhador vai ter todo o direito como se fosse desde o primeiro contrato. Óbvio que para isso ele vai ter que entrar na justiça, pois na prática nada impede que a empresa faça isso, né, na prática. É só na justiça que ele vai receber. Aí, só também para ficar claro, alguém pode estar se perguntando, mas se a lei já vai afetar os contratos em curso, qual que é a vantagem da empresa mandar embora e recontratar? Como eu disse, ela afeta os contratos em curso, mas respeita o direito adquirido. Ao mandar embora e recontratar, aquilo que às vezes você já tinha adquirido pode ser alterado. Um dos exemplos que eu dei foi o salário. Hoje, pela reforma, né, em novembro, o empregador pode contratar o trabalhador ganhando, por exemplo, R$2.000 e estipular um prêmio. Se você atingir tanto, você vai ter um prêmio aqui. Hoje, o prêmio, dessa forma, ele teria natureza salarial. O que quer dizer isso? Incide o FGTS sobre o valor. Na hora de recolher o INSS, incide sobre esse valor. Pela futura legislação, não. Então, às vezes, o indivíduo é contratado para ganhar R$2.000 e a empresa coloca esse prêmio de R$3.000. Ela só vai recolher sobre R$2.000. E o trabalhador, às vezes, vai ganhar R$3.000 de prêmio por mês. Mas quando ele for aposentar, a aposentadoria dele vai ser calculada sobre 2 e não sobre os 5. Então, a empresa não pode mandar embora para recontratar baseado nesses novos sistemas, como pessoa jurídica. Isso seria uma fraude. Entendi. Conosco, você que está chegando agora aqui no nosso jornal, acompanhando, como sempre, em grande audiência, o nosso jornal Estação Notícias, professor ao vivo aqui conosco, professor Marcelo Botrel, falando no Entenda Direito, um assunto interessante, as novas leis trabalhistas, né? Se ouve muito na imprensa, se ouviu muito agora, inclusive, nesse período último, que o negociado irá prevalecer sobre o legislado. O que significa isso na prática? Isso tem sido falado a exaustão. O negociado prevalece sobre o legislado como se isso nunca existisse. Isso é mais um discurso trazido pelos defensores da reforma trabalhista, de que agora vai modernizar e tudo vai poder ser negociado com o sindicato e aquilo que é negociado vai valer. Sempre valeu e sempre foi negociado. Qualquer trabalhador que tem uma categoria assim, que tem sindicato representativo, sabe que o salário aumenta, que alguns benefícios como plano de saúde são previstos em negociação coletiva. Só que no sistema atual, o entendimento é de que a lei vale como um mínimo e eu posso negociar para cima. No novo sistema, eu vou poder suprimir direitos previstos na CLT através do negociado. Então, ao invés de eles trazerem como uma novidade positiva, foi uma novidade negativa. E eles querem dar a impressão de que melhorou. Recentemente eu estava vendo o Bom Dia Brasil e foi dada uma informação de que uma dona de academia contratou uma pessoa para trabalhar 4 horas por dia. Ela se sente mais segura porque foi negociado através do sindicato. Primeiro, a reforma nem está em vigor, o que demonstra que isso sempre foi possível. Segundo, se a pessoa quer ter segurança, basta ela seguir o que está na lei, que ela vai estar sempre segura e amparada. E terceiro, tudo que era negociado antes era para beneficiar. Agora você vai ter questões que vão ser negociadas e que vão poder prejudicar o trabalhador. É verdade que países desenvolvidos não têm direito ao trabalho? Esse foi também um argumento que eu ouvia muito nas redes sociais. Os defensores da reforma colocam assim: nos Estados Unidos não tem direito do trabalho e lá é desenvolvido por isso. Bem, nós temos alguns problemas aqui de raciocínio, né, de lógica. Nos Estados Unidos, primeiramente, existe sim direito de trabalho. E eu trouxe até um exemplo matemático para os nossos ouvintes. O salário mínimo americano, que ele diferencia em alguns estados, mas o menor deles hoje é $7,25 por hora. Enquanto o salário mínimo por hora no Brasil
é de R$ 4,30. Então, enquanto o americano ganha R$ 22 por hora trabalhada, o trabalhador brasileiro ganha R$ 4. Então, ainda que vire e fale assim, o americano não tem direito à hora extra. Você pode pôr 50% na hora do brasileiro, que vai dar R$ 6, não chega nem perto aos 22. Mas aí você pensa também, esse defensor, mas as coisas lá são mais caras. Um iPhone nos Estados Unidos custa $650, ou seja, o trabalhador com um mês de serviço, ele compra o iPhone e ainda sobra dinheiro para ele, porque esses $7,25 dá mais ou menos uns $1.300 se ele trabalhar 35 horas por semana. 35. Enquanto o brasileiro tem que trabalhar 44 horas para ganhar R$937. Então, ele trabalhando 35 horas, ele ganha 1.300 e o iPhone custa 650. Enquanto aqui no Brasil, o iPhone custa 3.200 reais. O indivíduo tem que trabalhar 3 meses para comprar, enquanto lá ele trabalha um mês e sobra o dinheiro. Não sobra ainda. Vamos pensar um carro. Para lá também é um carro considerado de classe, é um carro de entrada, um Toyota Corolla. Custa $23 mil o top de linha, o Corolla Altis. Aqui no Brasil ele custa R$105 mil. Então, enquanto lá o trabalhador tem que trabalhar cerca de 20 meses para comprar um carro desse, o brasileiro tem que trabalhar 100 meses, mais de 100 meses, sem consumir nada para comprar o mesmo veículo. E outra coisa curiosa, que eles defendem que nos Estados Unidos não tem direito do trabalho, eu gostaria de saber se alguém viu manchetes nos jornais de fábricas aqui no Brasil fechando porque o direito do trabalho é muito rigoroso, e estão abrindo essas fábricas nos Estados Unidos para produzir lá, porque lá é mais barato para se produzir. Ninguém vê isso, muito pelo contrário, as fábricas saem dos Estados Unidos, quase todos os produtos, o iPhone mesmo que eu citei aqui, produzido na China. Por que eles produzem na China? Porque lá você tem um direito de trabalho mais fraco e o custo de produção da mão de obra é mais barato. Então, onde o direito do trabalho é mais fraco, você tem maior exploração da mão de obra e as indústrias tendem a buscar esses locais para produzir produtos e vender para países mais desenvolvidos, que remuneram seus trabalhadores em outras atividades com valor maior. Nós estamos falando aqui hoje com o professor Marcelo Botrel. Na verdade, estamos já encerrando a participação do professor Marcelo. Esse é um assunto bastante interessante, acho que cabia até outras edições do Entenda Direito para falar das novas leis trabalhistas aprovadas no Congresso Nacional, como o professor Marcelo explicou, que estarão em vigor no mês de novembro desse ano de 2017. Queria, inclusive, agradecer um ouvinte aqui do bairro rural Cláudio, em Poço Fundo, que fez uma pergunta. Não será possível o professor Marcelo responder aqui, mas ao ouvinte Claudemir, sua resposta chegará aí através do próprio professor Marcelo, gentilmente, só ficar aguardando aí através do aplicativo WhatsApp. A todos que participaram e participam aqui em grande audiência, professor Marcelo Botrel conosco, muito obrigado pela participação conosco aqui nessa edição de quinta-feira. Muito obrigado, Erivelto, eu que agradeço, gostaria também de ter mais tempo para poder esclarecer as dúvidas, espero voltar em outra oportunidade. Obrigado, professor Marcelo Botrel. Semana que vem, no Entenda Direito, próxima quinta-feira, estará conosco aqui a professora Cláudia Godoy Brigagão para falar sobre direito